Bom estar com vocês de novo. Estamos aqui iniciando as atividades da nossa quarta-feira, ou melhor, iniciando a mensagem da nossa quarta-feira. As atividades já foram iniciadas, né? Já tivemos nossos momentos de louvor, já tivemos nossos momentos de oração, nossos momentos de intercessão por você que está acompanhando conosco. Já oramos por você e você também teve o momento de receber essa bênção. Sabe, o que é importante desse momento, desse culto especificamente, é que a gente realmente gaste tempo, ou dedique tempo aos momentos de oração, para a gente não somente se aproximar de Deus, mas principalmente por orar, pedindo a ação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo em nossa vida e através da nossa vida. É essencial. E eu quero trazer, só relembrar um pouquinho dessa música cantada, que foi uma bênção, né? Foi muito bonito. Mas relembrar que não importa o que tenha passado na sua vida, não importa o que você esteja passando ou o que esteja acontecendo, Deus está de braços abertos para te receber. A graça dele é maior, a graça dele é maior do que qualquer situação, a graça dele é maior do que qualquer mal, a graça dele é maior da onde você acha que está, que não é suficiente, a graça dele é maior do que o fundo do poço. A graça dele está ali à disposição. Basta aceitarmos. Esse é o convite de Cristo, esse é o convite de Deus. Quando a gente olha, né, para Isaías 55, né, a gente olha, né, todos vós têm sede, vinde às águas. E é o chamado, é o convite desse Deus, é para estarmos diante dele, para recebermos a ação e a unção. Bom, enquanto você abre o texto bíblico, Lucas, no capítulo 10, a gente relembra um pouquinho do que a gente viu na semana passada. Na quarta-feira passada, a gente iniciou essa série, Quem Sou Eu no Caminho. Afinal de contas, quando a gente olha para esse texto de Lucas, no capítulo 10, a gente percebe que essa parábola ela tem lições ou tesouros escondidos que precisam ser cavucados. A gente sempre olha para o bom samaritano, a parábola do bom samaritano, enxergando única e exclusivamente o bom samaritano. Mas quarta-feira que vem a gente conversa mais sobre isso, sobre o próprio bom samaritano. Mas a gente esquece que existem tantos outros personagens que fazem parte e geralmente acabamos olhando para eles e o olhar que a gente tem talvez não seja um dos melhores. Às vezes a gente olha e ensina muitas vezes para nossas crianças, seja nas histórias nas histórias infantis, no momento da adoração infantil, às vezes a gente acaba contando para elas, dizendo de um que fez o mal, dizendo do outro que passou reto, e esquecendo que às vezes isso pode significar a gente. Só para relembrar então o que a gente viu que na semana passada, nós começamos a apresentar dois personagens, ou dois grupos de personagem. O primeiro personagem é justamente a vítima. E a vítima significa que muitas vezes, ou melhor, aplicamos a nossa vida dizendo que muitas vezes nós somos vítimas do pecado, nós somos vítimas do mal, nós somos vítimas de Satanás que vem nos tentando, que vem atrapalhando, que vem chegando a cada um de nós. E a gente esquece que Satanás, ele realmente é mau, ele realmente é o que podemos dizer ser a encarnação da maldade. Satanás é aquele que aceitou ser o protagonista do mal, e ele vem atrapalhar a nossa vida. Só que, no entanto, às vezes a gente não precisa nem da ação dele para cair. Às vezes nem mesmo das tentações dele. Se num primeiro momento nós falamos dele como sendo talvez o assaltante em alguns aspectos, e nós somos as vítimas dele, às vezes nós mesmos nos colocamos em situação de vítima ou de vitimismo, no sentido de esquecermos de olhar para as placas da estrada, olhar para as advertências que existem para nos afastarmos de determinados caminhos, e nós às vezes damos ouvido à nossa natureza pecaminosa, nosso desejo de fazer mal. Às vezes nós nos colocamos como vítima, e além da vítima, num primeiro momento, numa primeira instância, nós abordamos um outro grupo de personagens, ou um outro personagem que nós também podemos ser, que é justamente os assaltantes. Não sei se você se lembra, mas nós comentamos o seguinte, que se em um momento podemos ser as vítimas, no momento que somos os assaltantes, nós estamos roubando a vitalidade de alguém. Lembrou? Está lembrando de agora? Nós
Estamos roubando a vida e a vitalidade porque muitas vezes com as nossas palavras, com os nossos atos, com os nossos preconceitos, com as nossas ideologias, nós muitas vezes estamos limando a possibilidade das pessoas conhecerem a Cristo. Então nós acabamos fazendo isso. Às vezes encontramos alguém pelo caminho e pela ideologia que acabamos tendo, nós passamos a ser os assaltantes. Lembra a ideia dos assaltantes, a filosofia dos assaltantes? O que é seu é meu? Então, se na ideologia dos assaltantes o que é seu é meu, não importa o caminho que você tenha tido, não importa se você tenha trabalhado duro, não importa quanto tempo você tenha dedicado a uma coisa, eu chego e eu tomo. Essa é a ideia dos assaltantes. E nós passamos a ser assaltantes muitas vezes, mas na graça de Deus, como foi apresentado pela música e revisamos aqui agora, a graça de Deus pode nos transformar, pode fazer com que nós deixemos de ser vítimas, ou deixemos de cair nas armadilhas de Satanás, ou às vezes também deixemos de ser os assaltantes, deixemos de ser aqueles que estão machucando e ferindo os outros pelo caminho. Pela graça de Deus, nós oramos na semana passada, pedindo a libertação através da ação do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo, nós pedimos a libertação. Mas hoje a gente precisa enxergar outros personagens e às vezes como nós nos encaixamos nesses outros personagens. Talvez essa parte seja um pouco mais comum, um pouco mais conhecida, mas Lucas no capítulo 10, a partir do verso 25, apresenta essa história ou esse momento. Só relembrando, vem o intérprete da lei, e o intérprete da lei ele tem dificuldade em interpretar a lei. Ele pergunta: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E aí nós comentamos que o herdar nada mais é do que simplesmente receber como filhos. Os que são herdeiros não fazem nada. Os que são herdeiros recebem isso porque entendem que são filhos e aceitam essa afiliação e vivem como filhos desse Deus. E Jesus responde o seguinte: que está escrito na lei, verso 26, né? E como interpretas, verso 27? Isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. E Jesus responde: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Tentando se justificar, ele porém perguntou a Jesus: tá, mas quem é o meu próximo? A pergunta, quem é o meu próximo, é uma tentativa de encontrar argumentos para o estilo de vida que ele vivia. O que esse camarada vivia, esse intérprete da lei vivia. E talvez ele mesmo se colocasse como vítima e aceitasse ser uma vítima do pecado, ou talvez ele mesmo, de alguma forma, se tornasse um assaltante, digamos assim, roubando a vitalidade das outras pessoas. Mas agora vamos para os próximos personagens. Mas antes, a gente precisa lembrar de alguns conceitos, ou entrar em alguns conceitos. Todas as pessoas, todos nós, temos objetos e necessidades. Vamos chamar para um fim de compreensão pedagógica, que a gente vai chamar de bens. São bens. Podem ser bens materiais? Podem ser bens materiais. Mas podem ser também bens emocionais, podem ser talentos, podem ser dons, características. Tudo isso que a gente tem ou carregamos no nosso caráter, vamos chamar de bens. Na verdade, o papel dos bens nada mais é do que simplesmente ser usado para algo. Para algo. Depende do que, depende de como, mas é usado. Sendo assim, a gente precisa entender que os bens, eles podem ser divididos em 3 grupos. O primeiro grupo são os bens úteis. O que são os bens úteis? Nada mais são do que bens materiais ou de alguma forma características que temos que visam o nosso conforto. Ou seja, pode ser o conforto ou conservação do nosso corpo, da nossa mente, do nosso caráter, da nossa espiritualidade. Trabalhando no meio físico, casa, carro, alimento, vestuário, medicamento. Tudo isso são bens que são úteis, a gente precisa deles pela nossa sociedade e não está nada errado utilizar e em nada errado possuir. Se existem esses bens úteis, eles podem se tornar no segundo tipo, que são os bens agradáveis. Os bens agradáveis são aqueles que nós utilizamos também para ter prazer. Num sentido físico propriamente dito, a casa, ela pode ser útil, mas também pode ser um prazer.
Quando a gente tem o alimento, ele é extremamente útil, mas também pode ser um prazer. Tudo que nós temos, dependendo da maneira que usamos, pode ser um prazer. E lembrando, não é errado ter bens úteis, e Deus permite também que tenhamos prazer neles. No entanto, a maneira com que usamos pode ir para um terceiro grupo. Lembrando, o primeiro grupo são os bens úteis, o segundo grupo são os bens agradáveis, e o terceiro grupo agora são os bens honestos. Os bens honestos, eles servem agora não meramente para a nossa utilização, mas nós utilizamos para de alguma forma ajudar e servir as outras pessoas. Então, se você tem um carro, você pode usar para dar carona, para levar para o hospital, para carregar coisas. Se você tem casa, você pode utilizar para receber pessoas, para acolher pessoas em necessidade. Se você tem alimento, você utiliza para o seu bem, para que você se alimente, para o seu prazer, para gostar disso, aproveitar a comida, mas também para ajudar outras pessoas, para que aquelas que passam fome possam sair da situação de fome, e não somente isso, mas ter uma vida revigorada e também um novo início. Da mesma forma, o dinheiro, tudo isso pode ser a mesma coisa, ou melhor, pode ser o mesmo elemento, depende de como você quer usar. Quando a gente olha então para os personagens e a gente faz a leitura agora, a partir do versículo 30, a gente relembra um pouco a história, acrescenta um elemento aqui, e posteriormente vamos para as aplicações. Diz o seguinte, versículo 30, Jesus prosseguiu dizendo, certo homem que descia de Jerusalém para Jericó, veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Verso 31, casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo, também passou de largo. E a gente pausa aqui nesse momento. A gente precisa entender um pouquinho da função de cada um deles. A função do sacerdote está relacionada com um serviço inteiramente dedicado ao trabalho das coisas sagradas. Na Bíblia, o sacerdote era aquele que oferecia os sacrifícios em louvor a Deus. Ele ensinava o povo a obedecer a Deus e também tomava conta do templo. O trabalho principal de um sacerdote está relacionado com representar um grupo de pessoas em rituais religiosos. Vinha o pecador, trazia o cordeirinho, trazia o animal, trazia o sacrifício, e ele, o próprio sacerdote, conduzia todo aquele momento, ou seja, representava um grupo de pessoas. Quando a gente olha para o próprio sacerdote, ele oferecia o sacrifício pelo pecado das pessoas, ele realizava cerimônias religiosas e como alguns atos de purificação cerimonial, e ele também orientava as pessoas sobre como viver de acordo com a vontade do serviço de Deus. Já os levitas eram um grupo um pouco mais amplo nas suas atividades. Os levitas, eles faziam todo e qualquer tipo de trabalho do templo. A gente geralmente coloca os levitas exclusivamente na parte da música e do louvor. No entanto, eles tinham muito mais atividades. Eles eram os porteiros, eles eram os guardas, eles eram os administradores do templo, eles eram os professores também que ensinavam mais especificamente as leis de Deus. Ou seja, todos aqueles que estavam relacionados com as atividades do templo eram levitas. Os levitas, eles eram divididos por clãs. E no templo do tabernáculo, eles carregavam todas as partes da tenda, sempre que ela mudava de um lugar para o outro. Quando o templo foi construído em Jerusalém, ali aquilo que nós chamamos de Templo de Salomão, os levitas, eles tinham assumido essas outras funções que nós comentamos. Sendo assim, por trabalhar no templo, eles não recebiam uma porção da terra. Isso a gente já viu, já sabe. Mas eles recebiam a ajuda do povo, a contribuição do povo. Eles viviam da fidelidade do povo. Isso é bonito de ver. Isso é extraordinário, porque mostra que para eles sobreviverem era necessário que o povo confiasse em Deus. Então eles precisavam entender que a subsistência dele, ou a existência deles, estava baseada na ação de Deus e no reconhecimento do povo da ação de Deus. Tendo isso em mente, a gente olha para esses dois indivíduos. E lembra, a pergunta, quem sou eu no caminho, está relacionado que às vezes você e eu somos cada um desses personagens. Às vezes em um momento da nossa vida, em uma fase da nossa vida, ou às vezes estamos vivendo isso agora.
Quando a gente olha para cada um deles, a gente vai percebendo que eles viviam de acordo com aquilo que a lei de Deus mandava. Para isso a gente precisa entender a lei. Quando a gente olha para Deuteronômio 6:5, a Shema, né? Ouve Israel, né? O Senhor, o teu único Deus. O Senhor é Deus, o único Deus. Quando a gente olha para essas palavras, a gente vai percebendo que eles cada vez mais, a cada manhã eles recitavam isso, a cada tarde eles recitavam isso, para lembrarem que eles precisavam ser judeus piedosos. Essa Shema, ou esse texto, ajudavam a lembrar da ação de Deus. E eles carregavam esse texto em pequenas porções de pano, em pequenas tiras, aquilo que a gente vai chamando de filactérias, que são os pequenos pergaminhos, e eles acabavam guardando isso de uma maneira perceptível e visível, às vezes em algumas caixinhas sobre a testa, diante da testa, às vezes em pedaços de fitas enroladas no braço, tudo isso para se lembrarem que Deus cuidava deles. Deus cuidava deles. Você lembra da ideologia dos assaltantes? O que é seu é meu? Tranquilo? Estão lembrados? Quando a gente olha agora para esses dois indivíduos, que muitas vezes pode nos representar, e às vezes nós podemos ser dessa maneira, nós percebemos um outro tipo de postura. Se os assaltantes olhavam o que é seu é meu, quando a gente olha para esses dois indivíduos, a gente percebe que eles pensam diferente. Eles falam não o que é seu é meu, mas eles falam o que é meu, e o que é seu seu. A gente percebe isso porque a postura deles é uma postura de indiferença. Afinal de contas, na vida todos nós temos que matar um leão por dia. É trabalho manhã e tarde, são atividades à noite, é família que a gente tem que cuidar, que a gente tem que organizar, são tarefas de casa, é o dia a dia corrido, puxado, então eu já tenho muita coisa para fazer. Eu não vou entrar nesse ritmo não dá para parar agora, não dá para ajudar, não dá para servir. Se você está nessa situação, é porque você quis, você que correu atrás, você que não ficou atento, você que não fugiu da tentação, você que escolheu isso. O que é meu, o que é seu é seu. Se eu estou bem, é porque eu consegui. Se você está assim, é porque você não ouviu a voz de Deus, não merece minha ajuda. A postura de indiferença acaba sendo a mesma postura hoje. Todos nós somos frutos das nossas escolhas, com certeza, nós somos, mas muitas vezes esquecemos os percalços da vida e dos assaltos no caminho. Achamos que todos estão caídos no chão por conta dos erros deles, e não por conta dos assaltos, não por conta das maldades e crueldades. Não cabe a nós tentar entender o que aconteceu, cabe a nós não passarmos de largo. Se a pessoa caída estava naquela situação, é porque não confiou o suficiente em Deus. Portanto, quanto menos eu me envolver com você, melhor para mim, senão fica feio, vão me olhar, vão me julgar. Quanto menos você se envolver comigo, melhor para mim, porque a gente mantém a nossa distância, e eu continuo sendo espiritual. Essa é a visão daqueles dois indivíduos. O que é meu, eu faço, eu busco e eu conquisto. Só que isso acontece por uma má interpretação e compreensão da lei de Deus. Lembra do intérprete da lei que tinha dificuldade em interpretar a lei? Então, aconteceu também com o levita e com o sacerdote. Justamente porque eles passaram a entender, a olhar a lei de Deus de uma outra perspectiva. Se você puder acompanhar comigo em Levíticos, no capítulo 21, lá no versículo 1 a 4, a gente vai entender alguns aspectos ali. Diz o seguinte, capítulo 21 de Levíticos, versículo 1 a 4, diz o seguinte nesse texto. Disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão, e também por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, pode então contaminar-se.
Ele, sendo homem principal entre o povo, não se contaminará, pois se profanaria. E quando a gente olha um pouco mais além, no versículo 10 agora do sumo sacerdote, o sumo sacerdote entre os seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, o que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não se desgrenhará os cabelos e nem rasgará suas vestes, ou seja, ele não viverá o luto, ele não pode viver o luto. Versículo 11, e não se chegará a cadáver algum, nem se contaminará por causa do seu pai ou da sua mãe. O que a lei está dizendo nesse momento? A lei está dizendo que o sacerdote, o líder espiritual, ele não deveria tocar qualquer morto. Ou seja, quando ele olha para aquele camarada, para aquele indivíduo, aquela vítima, ele olha, e o texto bíblico diz o seguinte, você lembra? Quando eles vão embora, os assaltantes vão embora, eles deixam aquele homem semi-morto. O que é alguém semi-morto? Alguém semi-morto é alguém quando você olha assim e fala, que triste, né? Que infelicidade aconteceu com ele. É alguém que no olhar você não vê vida. O problema é que alguém semi-morto você não pode somente olhar. Você precisa verificar, você precisa analisar, você precisa buscar sinais vitais para ter a certeza que aquela pessoa tem vida ou não tem vida. Se estava semi-morto, eles olharam e deixaram. Mas a lei assim o diz. Sim, a lei assim o diz. Lembra dos bens úteis? Naquele momento, a lei podia ser útil para dizer, você precisa se resguardar para o serviço. Naquele momento, a lei podia ser agradável e se tornou agradável no sentido do prazer não positivo, mas no sentido do prazer de olhar e entender que ele usou para o seu próprio bem. Ele, ao invés de usar de maneira correta ou honesta, ele se colocou como centro e falou, não vou olhar, não vou verificar, não vou analisar, só vou embora. Quando na realidade ele precisaria olhar e avaliar para ver se aquela pessoa, ela realmente precisava de ajuda, se estava viva ou não. Quando olhamos alguém semi-morto, e aquele caso, aquele indivíduo estava visualmente abatido a ponto de ser dado como morto, os líderes religiosos passaram, olharam, para não se contaminar foram embora. E pronto, estavam cumprindo a lei. E quando olhamos alguém semi-morto, nós olhamos, avaliamos, damos por conta dizendo que está morto. E vamos embora. E estamos cumprindo a lei. Só que esquecemos que a lei, em sua essência, ela exige e demanda o amor, a avaliação, a análise, a compreensão da história, o conhecimento profundo da vida da pessoa. Tomar tempo, tomar os seus recursos, tomar o seu dinheiro, tomar a sua casa para ir além. Os assaltantes dizem, o que é seu é meu. E aqueles indivíduos ditos religiosos, o que é meu. E pronto, acabou. O real sentido da lei provém do amor. Os judeus que percebiam o significado profundo da lei compreendiam, sem dúvida, que seus preceitos não eram arbitrários, mas sim estavam apoiados em princípios fundamentais daquilo que é reto, os quais podem resumir-se no mandamento de amar. Amar a Deus, no sentido que aqui apresenta e que se insinua também, é dedicar ao seu serviço, é dedicar todo o ser, dedicar os seus afetos, dedicar a sua vida, dedicar as atividades físicas, as faculdades físicas, dedicar o seu intelecto. Essa classe de amor, essa sim é o verdadeiro cumprimento da lei, o qual a gente pode verificar amplamente no livro de Romanos. Essa classe do amor, o qual permanece quando, pela graça de Cristo, alguém decide observar os mandamentos de Jesus. Deus enviou o seu Filho ao mundo com um propósito específico de fazer com que todos nós possamos guardar a lei nesse sentido e com esse espírito.
aquele que verdadeiramente conhece a Deus, guardará os seus mandamentos, porque o amor de Deus aperfeiçoou-se nele. Isso faz com que o amor de Deus se cumpra em nós e a lei de Deus se cumpra em nós. Naquele momento, os religiosos eles estavam pecando por cumprirem a lei. Eles não entenderam qual era a essência da lei. Da mesma forma que aquele intérprete da lei não estava compreendendo que a lei vai muito mais além do que preceito sobre preceito. A lei está relacionada com a ação de Deus em mim. E a partir daí, através de mim. Ao olhar um indivíduo semi-morto, nosso ideal é ir até ele e observar como posso ajudar. Nesse momento, a gente precisa entender que precisamos sim guardar a lei. Primeiramente amando a Deus, consequentemente amando ao próximo. E isso faz com que as ações e atividades que viermos a fazer não sejam vazias, mas sejam cheias do Espírito, cheias da ação dele, da manifestação dele, em nós e através de nós. Meu convite hoje é para que a gente guarde a lei, não no sentido dos religiosos apresentados ali, mas no sentido que Cristo apresenta, através das manifestações de amor em nós e através de nós. Ora comigo? Querido Deus, transforma por amor ao seu nome o nosso coração e os nossos atos, que a gente possa amar e guardar a lei amando o Senhor e quem está ao nosso redor. A gente pede essa transformação hoje e sempre. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a não sermos como aqueles religiosos, mas a sermos como os religiosos que o Senhor quer que a gente seja. Oramos em nome de Jesus, amém.